Hoje a gente vai falar de uma figura que foi absolutamente central para a maçonaria americana, uma das fraternidades mais antigas do país. E o curioso é que o nome dele, bom, quase ninguém conhece. Então, quem foi esse arquiteto meio que secreto por trás de tudo? Pois é, essa frase aí é bem forte, né? Dizer que alguém pode ser considerado o autor e fundador do atual sistema e organização maçônica de um país inteiro? Uau! E essa frase foi dita sobre um cara chamado Henry Fowler. A pergunta que fica é, se ele foi tão importante assim, por que quase ninguém ouviu falar dele? É isso que a gente vai tentar entender agora. Então, para começar, vamos dar uma olhada em quem era essa figura e tentar entender esse mistério, essa quase ausência de registros sobre um trabalho que, a gente vai ver, foi essencial. E a história da vida do Fowler já começa de um jeito inacreditável. Imagina só, com 2 aninhos de idade, ele foi dado como morto. Morto mesmo, a ponto de ser colocado num caixão. A sorte dele é que uma mulher foi tocar no corpo e sentiu um calorzinho nas costas dele, e aí, com muito esforço, conseguiram reanimá-lo. Que começo de vida, hein? É quase um roteiro de filme. E olha, apesar desse começo de vida e de ter tido uma saúde bem frágil a vida toda, o Fowler foi um cara de uma resiliência impressionante. Pensa bem, ele era um fabricante de blocos e bombas, um trabalho braçal, e mesmo assim ele sobreviveu a 3 esposas e teve, pasmem, 19 filhos. Tudo isso enquanto se tornava uma das figuras mais influentes da maçonaria americana. Haja energia. Tá, mas o que é que movia esse cara? Com uma história de vida dessas, tão intensa, o que estava por trás? Vamos mergulhar um pouco agora nas crenças dele, na filosofia que guiava não só o trabalho na fraternidade, mas a vida dele como um todo. Na política, por exemplo, ele se dizia um republicano da escola de Washington. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para ele, o que importava mesmo eram os princípios, a integridade. Ele detestava o que chamava de demagogo, não importava de que partido fosse. O caráter da pessoa vinha muito antes da bandeira política. E na religião, a mesma coisa. A filosofia dele era muito direta, muito prática. Sabe aquela regra de ouro? Fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Para ele, era isso. Ele não tinha paciência para briga teológica, para discussões que só serviam para separar as pessoas. Ele focava no que une todo mundo. Uma moralidade básica, um respeito mútuo. E essa busca por união, por um terreno comum, talvez seja a grande chave para entender por que ele se sentiu tão atraído pela maçonaria. Pensa só, Fowler era um artesão. Na sociedade daquela época, ele não se misturava com a elite. Mas na maçonaria, ali dentro, ele podia encontrar os homens mais ricos e influentes de Boston e interagir com eles de igual para igual. Isso era algo, nossa, revolucionário. Bom, até aqui a gente viu o homem, suas crenças, mas a jornada maçônica dele estava prestes a mudar de patamar. E tudo começou quando ele encontrou um parceiro, um colaborador que seria absolutamente fundamental nessa história. Thomas Webb. E olha, o timing desse encontro foi simplesmente perfeito. Fowler conhece Webb em 1797, exatamente quando estava crescendo um movimento para, digamos, organizar a casa, para padronizar os rituais maçônicos, que estavam uma bagunça, cada um fazendo de um jeito. Eles estavam no lugar certo, na hora certa. O problema era muito real. Imagina, alguém ia numa loja maçônica e o ritual era de um jeito, e aí em outra, na cidade vizinha, e era tudo diferente. Isso criava uma confusão enorme e muitos erros. A solução que o Webb e o Fowler bolaram foi genial na sua simplicidade: criar um sistema único. Um método padronizado que todo mundo pudesse aprender e seguir, para que a experiência fosse a mesma em qualquer lugar. Certo. Mas aí vem a grande pergunta. Como é que o conhecimento de um cara, ou de 2, se espalha a ponto de virar o padrão de uma região inteira? Não é uma tarefa fácil, né? Como é que eles fizeram isso? A estratégia do Fowler foi brilhante. O que ele fez? Em 1800, ele fundou uma loja, a Mount Lebanon, com um propósito muito específico: ser uma loja modelo. Era tipo um laboratório. Ali ele podia ensinar o ritual do jeito certo, padronizado e aperfeiçoando o método sem ninguém poder acusá-lo de ser um inovador. Essa era uma acusação pesadíssima na época. Era como dizer que ele estava desrespeitando as tradições. E ele não ficou só na lojinha modelo dele, não. O Fowler botou o pé na estrada. Ele viajou pessoalmente por todo o Nordeste dos Estados Unidos. Maine, New Hampshire, Vermont, no total 7 estados. Ele ia de loja em loja, ensinando, corrigindo, garantindo que o sistema dele fosse adotado do jeito certo. Foi um trabalho de formiguinha, incansável. E para a gente ter uma ideia do valor do trabalho dele,
A grande loja de Massachusetts chegou a oferecer $1.200 para ele ensinar por 1 ano. Naquela época, isso era uma pequena fortuna. E sabe o que ele fez? Recusou. Disse que precisava cuidar dos negócios dele e indicou um colega que ele achava tão bom quanto ele. Isso diz muito sobre o caráter do Fowler, né? Não era só pelo dinheiro. Mas todo o trabalho, toda a dedicação do Fowler ia ser posta à prova da maneira mais dura possível. A gente vai entrar agora num dos períodos mais sombrios, mais perigosos de toda a história da maçonaria americana. Tudo explodiu por causa do chamado Caso Morgan. Basicamente, um cara ameaçou publicar os segredos da maçonaria e, de repente, desapareceu. Isso gerou uma onda de paranoia, de ódio, um sentimento antimaçônico violentíssimo no país inteiro. Foi uma perseguição real. Muita gente, com medo, abandonou a fraternidade. Mas o Fowler, ele ficou. E não só ficou, como se tornou um dos seus defensores mais vocais. A questão é, como defender uma instituição que está sendo atacada por todos os lados? Como Fowler justificou essa lealdade toda, mesmo correndo riscos? A defesa que ele construiu foi incrível, porque ele elevou o debate, conectando a maçonaria a princípios que todo mundo respeitava. O argumento dele era basicamente o seguinte, e é muito poderoso. Olha, se a gente acredita que a religião cristã, com seus princípios, merece ser preservada, então a maçonaria também merece nosso apoio. Por quê? Porque, segundo ele, não existe nenhum princípio na maçonaria que já não seja recomendado no Novo Testamento. Para Fowler, defender a maçonaria não era defender uma sociedade secreta, era defender a própria moralidade contra o que ele via como uma onda de mentiras. E no fim das contas, a história de Harry Fowler deixa uma reflexão interessante, né? Sobre o que é um legado. O legado dele não está em livros, em estátuas, em grandes documentos com o nome dele. O legado do Fowler é um sistema vivo, um método que ele ajudou a construir e que continua sendo usado até hoje. É um testemunho silencioso do trabalho daquele que foi, talvez, o grande arquiteto anônimo da maçonaria americana.